Olá, hoje eu queria falar sobre maternidade e carreira. Na verdade, um ponto que é sempre uma questão, né? Será que existe hora certa da gente resolver ficar grávida quando a gente está dentro do mundo corporativo, principalmente? Ou quando a gente está trabalhando, né? Que horas que é a hora de parar para resolver ter filho? Qual é a hora certa? E aí eu queria dizer aqui, dividir um pouco a minha experiência e o que eu acredito. Eu acredito que não tem hora certa. Né? A gente prioriza e a partir do momento que a gente prioriza, as coisas acontecem para se estabelecerem de uma outra forma, com novas prioridades entrando na pauta para a história acontecer. Então, contando um pouco a minha história, eu sempre quis ser mãe e já estava no mundo corporativo há bastante tempo quando eu resolvi ter meu primeiro filho. Eu tenho hoje 45 anos, meu primeiro filho eu tive com 30 e meu segundo eu tive com 35. E eu acho que era muito essa questão no começo, puxa vida, mas será que não é melhor eu esperar ser promovida mais uma vez, ou virar uma gerente sênior, ou estar num cargo mais alto antes de decidir ter filho? E eu acho que a reflexão que eu faço hoje, né, depois de tanto tempo aí que eu tive o meu primeiro, que já está com quase uns 15 anos, é que nunca vai ter a hora certa para fazer, né? Não adianta a gente ficar esperando o momento ideal, o momento adequado, porque acho que a vida ela se encarrega de repriorizar, né? Então acho que o mais importante, a hora certa é quando você sente que o seu desejo de ser mãe chegou e não tem, as coisas na vida elas vão se adaptar para que esse desejo aconteça da forma correta e para você consiga remodelar sua vida. E aí, pensando um pouco, tá bom, mas qual o real impacto, né? Hoje a gente vê tanto, né, tantas mulheres voltando da licença maternidade sendo desligadas, ou mulheres que atrasaram muito a carreira por conta da gravidez, da licença maternidade, ou do retorno, como foi. E aqui, a minha avaliação, sendo muito realista, eu acho que, sim, eu acho que a gente desacelera o passo quando a gente decide, por isso que é preciso ter tão concreto dentro de você de que a sua prioridade é ser mãe nesse momento, porque eu acho que acontece uma desaceleração, normalmente, né, em 99% dos casos é isso que acontece, uma desaceleração, mas depois isso é retomado, então depois você consegue ali mostrar o seu nível de trabalho e você consegue voltar também para esse trilho, né? Eu acho que por isso que é tão importante que a decisão venha de dentro para fora, porque, tá bom, eu tô desacelerando aqui, mas puxa vida, eu tô com um bebê em casa, que era o meu sonho, e ver um filho crescer é a coisa mais linda do mundo, pelo menos para mim, sempre foi uma escolha e uma decisão e eu fico muito tranquila com essa escolha, porque ver meus filhos crescendo e ter essa relação de maternidade para mim é tão absurdamente maravilhoso que não tem nada igual, assim, que compense isso, né? Então, acho que você tá sempre ali, você tá tomando a decisão por um lado e você tá abrindo mão de outras coisas por outro e tá tudo bem, né? Isso precisa estar muito tranquilo internamente. E eu queria contar aqui um pouco, na minha primeira saída de licença, eu estava num momento muito bacana da carreira, tinha acabado de ser ali promovida a gerente sênior, e estava super bem, e tinha acabado de fazer uma entrega de resultado financeiro assim muito impactante. Então, quando eu saí de licença, eu achava muito assim que eu tinha uma perspectiva muito bacana de voltar numa posição melhor e aumentando o meu escopo de responsabilidade. E aí, como tudo muda muito rápido dentro das empresas, todo o nível gerencial ali de diretoria, todo mundo mudou. E quando eu voltei, a pessoa nova que estava na posição foi um pouco ali um balde de água fria para mim, porque era um pouco assim, você meio que dá graças a Deus que você ainda tem um emprego, né? Então, e nesse momento fica uma coisa muito drástica, que você sempre tem aquela opção de falar, puxa, não quero mais fazer parte disso e vou embora, ou você falar, não, vou mostrar para ela do que eu sou capaz, e foi uma mulher até isso, não foi nenhum homem, hein? Foi uma mulher que me disse essa frase quando eu voltei da minha primeira licença. E eu nem a conhecia, porque quando eu saí ela estava entrando, então nem tinha tido muita ali relação. E foi quando eu voltei que eu tive essa conversa. E nessa época, nesse momento, eu tomei a decisão de que eu ia ficar ali e ia mostrar para ela do que eu era capaz. E depois fui muito bem sucedida ali nas posições seguintes, mas tendo que fazer esse meio que um step back mesmo, né? Meio um passo para trás, para poder retomar e ganhar essa credibilidade novamente num lugar que eu já estava ali há bastante tempo. E uma decisão minha, né? Eu poderia ficar ou sair. Você sempre pode sair também. E na segunda licença maternidade, essa para mim numa situação mais drástica ainda, e aí é mais um ponto de por que é tão importante que você tenha isso muito claro dentro de você, de qual é a sua prioridade no momento, e o que você quer e como você quer fazer. Porque na minha segunda licença, eu saí e depois de 2 meses meu chefe me ligou pedindo para eu voltar. Porque a pessoa que estava no meu lugar não tinha dado certo, tinha saído no meio do caminho, e ele perguntou se eu não poderia voltar. E assim, aqui muito injusto, né? Porque como que você vira para uma mulher em licença maternidade com um bebê em casa depois de 2 meses, né? Pedindo para
para voltar. E aqui, de novo, eu volto para a história do posicionamento claro e da decisão interna muito forte, que assim, para mim não não tinha nem ponto para discutir, era assim, desculpa, meu filho não vai ter essa idade de novo, hoje é o momento dele, a prioridade nesse momento é dele, né? Eu amamentei até 1 ano meu segundo filho, meu primeiro amamentou até 10 meses, e aquilo para mim era muito importante, era uma coisa que eu já tinha definido no meu papel de mãe, quais eram as minhas prioridades, e eu queria muito estar ali, né, com meu filho até os 6 meses. E aí a minha resposta foi, olha, você tem a minha total lealdade, o meu comprometimento, o meu nível de entrega, você me conhece, você sabe o quanto eu me envolvo no trabalho, mas nesse momento, esse momento é do meu filho, e eu não posso abrir mão disso. E ficou tudo bem, porque ele entendeu, ele me pediu desculpas, né? Depois eu voltei lá com 6 meses e ficou tudo resolvido, mas é muito importante que essa decisão esteja concreta dentro da gente, porque o momento certo ele não vai existir. Mas a nossa cabeça tem que estar muito pronta e preparada para esse tipo de posicionamento, para esse tipo de colocação de limites, porque ele parte de dentro para fora e não é de fora para dentro. Então, era o recado que eu queria passar hoje. Obrigada!